Estamos chegando com o meu, o seu, o nosso Conexão Cultura, conectados com vocês em todas as plataformas da TV Câmara de São José dos Campos e o melhor, com acessibilidade para a comunidade surda, Vitor. Como vai? Você aí de casa, eu e o Bruno dissemos que a gente voltaria, não falou? E aqui estamos nós, cheio de coisas legais para dividir com você. É isso mesmo, Vitor. E hoje o Conexão está recheado de informações. Para começar, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Heloísa Oliveira e a Bianca Kimi, artistas circenses, produtoras culturais e educadoras aqui de São José dos Campos. Elas vão contar sobre os trabalhos que desenvolvem na cidade e como elas buscam criar performances acessíveis, afetivas e provocadoras para públicos diversos. E para você, cinéfilo de plantão, tem Sessão Pipoca com uma dica de filme nacional, Deus é Brasileiro. E para os amantes da leitura, o nosso quadro Tem na Biblioteca traz mais uma opção gratuita para você ler. O Clube do Crime das Quintas-Feiras, de Richard Osman. Tudo na faixa, 0800, não tem desculpa. Então já se ajeita aí do outro lado na poltrona, vem com a gente porque o Conexão Cultura tá chegando com tudo. Agora não tem volta, começou o Conexão Cultura, comenta o que você está esperando e ao longo do programa também vai dizendo se a gente está atingindo as suas expectativas. É só procurar pelo @TVCâmaraSJC no Instagram e no YouTube, combinado? E agora bora falar com as nossas convidadas de hoje, dessa vez em dose dupla, Brunão. Pois é, agora a Bianca Kimi e também a Heloísa Oliveira, que estão aqui para contar um pouquinho, né, do trabalho delas com dança, circo, enfim. Primeiro a gente vai perguntar, né, como é que vocês se conheceram, né? A dança, o circo uniu vocês. Conta um pouquinho pra gente como é que vocês se conheceram. Eu comecei na dança, né? E aí daí eu fui pro mundo do circo. E com isso eu fiz alguns cursos aqui em São José e num desses eu conheci a Heloísa. Aí a gente já se falava, assim, conhecia por assim, nicho, né? Mas aí com o curso a gente se aprofundou mais na amizade, aí foi. Isso há quanto tempo, quantos anos atrás, mais ou menos? Faz uns 6 anos, né? Acho que sim, difícil. Acho que faz uns 6 anos, 6 anos. Vocês são novinhas, vocês já entraram aqui, já chegaram numa fase onde o circo é visto de uma maneira muito diferente do que foi visto lá atrás, né? Qual dessas áreas que vocês bebem mais? O circo tradicional, o circo contemporâneo? Como que é? A nossa pesquisa é mais voltada para o circo contemporâneo, né? A Elo tem vários espetáculos de circo contemporâneo, que eu entro na produção, mas a gente tem um duo juntas, que daí a gente bebe muito do tradicional, do nosso duo de lira, que seria um aéreo. E como é que é? Vocês têm 2 projetos, né? Um projeto que acabou originando o outro. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse projeto. A gente tem o projeto Passos Livres, que foi uma residência que eu fui fazer uma pesquisa de dança inclusiva e eu trouxe uns workshops para apresentar aqui para a população de São José. E desse projeto surgiu Todos os Corpos Dançam, que é uma residência de dança inclusiva, que a gente busca trazer não só a dança para o público PCD, mas para ambos os públicos, para ter uma integração legal, assim, dos dois mundos, ver como é que os dois trabalham. E acho que é isso que a gente acredita, né? E não em separar em caixas, mas misturar todo mundo. Uhum. E desse projeto também surgiu a capacitação, né, para professores, que ela também deu, então foi bem legal. Então atendeu tanto o público da comunidade, como também os orientadores que também para trabalhar com esse tipo de público. Então, repassando a arte de vocês aí pra galera. Quero saber, gostaram, não gostaram? Como que foi o desenvolvimento do público? Qual que foi a recepção? Olha, foi muito legal, foi muito gratificante. As coisas não saem do jeito que a gente planeja, sempre acontece uma coisa ou outra, mas... É a vida do produtor, pois né? Né? Mas no final, eu acho que durante todo o projeto eu fiquei assim, será que tá acontecendo? Será que tá dando certo? E aí no final veio relatos muito positivos e foi muito bom ver como é que o público aceitou também. Então eu acho que eu fiz a coisa certa, se a gente acabou fazendo a coisa certa. Foi muito legal. Deixa eu fazer uma... Posso ir? Vai. Eu sempre atropelo o Bruno, né? Já é de lei, o Bruno já até fiquei esperando. O circo tem expressões corporais que são muito evidentes, né? A gente vê isso muito com os palhaços, inclusive, com as acrobatas.
como que é trabalhar uma pessoa que não tem prática nenhuma disso, para que ela tire toda essa expressão, ponha para fora e consiga executar com que a às vezes ela nem possível, acha que ela nem exato. conhece, né? Nem sabe que tem, talvez ela, na aula de vocês, se expresse e fale assim, nossa, descubra uma coisa diferente, uma coisa nova. Né? Eu acho que, assim, a arte, ela é muito libertadora, né? Então, eu vejo que muito meu trabalho, como da Kimi, a gente sempre traz muito o sentir. Então, trazer ferramentas para que essas pessoas, elas se sintam confortáveis de ser e sentir o que elas são, assim, no dia a dia. Então, se sentir raiva, traz isso para dança, para o circo. Se sentir felicidade, traz isso para dança, para o circo. Se sentir amor, se sentir qualquer coisa, sentimento. Então, ter essa liberdade delas se permitirem ser quem elas são. E aí, isso naturalmente vem de dentro para fora, né? Então explode, né? Então essas ferramentas, elas são muito necessárias para esse tipo de expressão. Então é muito natural, na verdade. A gente só dá o caminho e aí, né? Nós somos surpreendidas até, né? Com a expressão de cada um, assim. Eu acho que o trabalho maior é deixar a pessoa confortável. A hora que a pessoa se sente confortável, aí ela consegue se liberar esse sentimento dela. Então, é parar de pensar mais no técnico e vir mais com o coração mesmo. Eu sempre falo nos meus encontros, né, que é você sentir mais do que você ser interessado, né? Então, você estar mais interessado no que você está fazendo do que você ser interessante para o outro, né? Que é a dificuldade hoje em dia, né? Bacana. E dessas histórias, né? Principalmente com o pessoal PCD, enfim, tem alguma coisa que marcou vocês, assim, que você fala, nossa, essa história eu levo como ensinamento de vida ou algo nesse sentido? Pra mim, como olhar de fora, né? Porque aqui me ficou mais com o grupo ali, né? Eu acho que foi muito bonito quando veio uma mãe e uma filha. A filha tinha síndrome e a mãe, ela tinha vindo para poder deixar a filha. E aí acabou que no decorrer da oficina ela acabou fazendo. E foi tipo nisso, foi ficando tímida, não vou fazer, vim trazer ela para ela fazer. E aí a Kimi falou, não, vem também, a dança é para todos, né? E aí quando você foi vendo no decorrer do tempo, assim, ela estava tão à vontade que ela queria mais, e o relato dela também foi isso, assim, tipo, eu vim para trazer a minha filha e acabei, tipo, fazendo uma atividade junto com ela, assim. Então, para mim, isso foi uma coisa muito marcante da importância desse trabalho, assim, de não se ter coisas isoladas, mas a gente também trabalhar como um conjunto, né, de sociedade, assim. E que talvez tenha até unido mais essa mãe, essa filha, porque acho que a mãe nem sabia o que podia fazer para ela, né? Então, talvez tenha essa separação, que talvez a deficiência cause um pouco, né? O que eu posso fazer pela minha filha? Ou só o profissional sabe como lidar com certas coisas e acho que ela nem sabia o que poderia fazer para contribuir também, né? Às vezes, muitos pais ficam nessa de servir muito aos filhos e acabam esquecendo de fazer alguma coisa para si próprio. E o que a gente traz muito no nosso trabalho é que cuidar da gente também é cuidar do próximo. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do outro, né? Já a gente volta com mais desse papo. Estamos de volta. Vitor, você que está dançando aí, fiquei sabendo que você foi dar um rolê pela biblioteca, né? Algumas bibliotecas aí da cidade. Conta o que você encontrou por lá. Bruno, você é fã de True Crime? Gosto desse tipo de séries, livros, bem legal. Então, para você aí de casa que também gosta de desvendar um mistério, gosta de ficar entendendo pista e tudo mais, eu fui lá, conferi o livro O Clube do Crime das Quintas-Feiras. É uma bela indicação de livro para quem gosta como os protagonistas de investigar e resolver. Só que nessa história, saber demais pode trazer consequências perigosas. Quando você pensa em um retiro para a terceira idade, você imagina o quê? Um monte de velhinho jogando xadrez, pintando, bordando, ou simplesmente tomando aquele banho de sol ao início do dia ou no fim da tarde, não é? Mas e se eu te disser que um grupo de idosas prefere se reunir na biblioteca para desvendar crimes que foram arquivados? Tudo isso só por diversão. Pois é, essa é a história do livro Clube do Crime das Quintas-Feiras, de Richard Osman, e esse livro tem na biblioteca.
O livro conta a história de 4 amigos, todos com mais de 70 anos, que estão em um retiro de aposentados no sudeste da Inglaterra. A princípio, o clube tem apenas a participação do psiquiatra Ibrahim Arif, do ex-líder sindical Ronnie Rich e da misteriosa Elizabeth Best. Mas Alice Joyce, uma nova residente do retiro, é uma enfermeira aposentada e os seus conhecimentos médicos se mostram úteis para a tarefa de solucionar os mistérios. Inicialmente, eles se reuniam para resolver casos do passado, até que a morte de um engenheiro local com projetos questionáveis ocorre e eles se veem diante de um novo crime. E é óbvio que o nosso quarteto investigador não deixaria nada disso passar diante deles. A investigação leva a situações perigosas com os membros do clube tentando desvendar segredos do passado. Mas eles entendem que esse passado talvez esteja entrelaçado com o presente. Essa proposta que foge do tradicional romance investigativo, onde homens e mulheres têm toda aquela preparação física para correr, saltar, se agachar, pular por cima de um carro, de um muro, é exatamente o que dá o tom dessa história. Olha só o que o Richard Osman resolveu escrever sobre os seus protagonistas. Acompanhe aqui comigo. Semblantes inocentes e habilidades investigativas estranhamente eficazes, além de trocas de favores clandestinas com a polícia, que apesar de todos os esforços, parece estar sempre um passo atrás de seus colegas amadores. As a TV presenter in the UK, but I've always been a writer, really, so I've always been thinking, when am I going to write a novel? I've always wanted to, and crime is what I read, so that was always what I was going to write. And then my mum moved into a retirement community in the south of England, and I was down there in this sort of beautiful place, very peaceful, very quiet, sort of rolling green hills, very English. And when I was there, I thought, well, this would be an amazing place for a murder, which I know is a very English thing to think. And when I started talking to people there, they're all over 70, and I thought, well, if there was a murder here, I bet you lot would solve it. And that gave me this idea, the Thursday Murder Club, 4 people who meet up once a week to look at old unsolved murders, and then a real murder happens. And so this idea that I'd always been a writer, I'd always been waiting for the idea. And just that one day when I was down at my mum's, talking to people and just thinking how beautiful it was, that's what gave me the idea. And I started writing the Thursday Murder Club that evening. O primeiro livro foi lançado em 2021 e vendeu mais de 10 milhões de cópias. O sucesso foi tanto que as sequências O Homem que Morreu 2 Vezes, A Bala que Errou o Alvo e O Último Demônio a Morrer foram publicados logo na sequência, ano após ano. A história que contagiou os leitores virou filme e subiu ao topo do ranking da Netflix Brasil. Olha ela lá. Joyce, você é enfermeira? Você acertou na mosca. Eu sou a Elizabeth. Você pode dar uma olhadinha nisso, por favor? Deus do céu. Ela perdeu muito sangue. Gostaria de discutir melhor esse assunto com o clube? Que clube é esse? Como eu sou mal educada. É o clube do crime das quintas-feiras. Últimas notícias. Houve um assassinato de verdade. Parece que a vítima foi espancada até a morte. Nós temos um caso de verdade para resolver, não é incrível? Que ele descanse em paz e tal. E como podemos pegá-lo? Precisamos de um homem ou de uma mulher dentro da polícia. Você gostaria de investigar o assassinato? Você é o chefe do MI5? É melhor a gente começar. A polícia deve estar fazendo uma lista de suspeitos agora. Tinha muitos inimigos. Não estou preocupado com um monte de velhos rabugentos. A investigação é restrita aos profissionais que trabalham para a polícia. Idiota. Somos todos suspeitos. Droga. 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 Eu já estou lendo o meu. Se você se interessou e quer ler esse título também, corre já para uma das bibliotecas públicas da cidade. Todos os telefones das unidades estão lá no site da prefeitura. Só clicar www.sjc.sp.gov.br. Ok? Até a próxima. Boa leitura! Agora a gente vai voltar aqui com o nosso papo com a Bianca e com a Heloísa.
Falando um pouquinho mais dessa questão de circo, enfim, dança, você falou que a gente fez aqui, né, do papo, da dança, né, do telefone sem fio. Exatamente. Você falou no off que qualquer coisa, tipo, pode virar uma dança, como a gente fez aqui, né? Então, você deu um exemplo de escova de dente, né, com a criança. Isso. Como é que é esse papo iniciado com a criança, com a aula, enfim, como é que vocês, né, iniciam essa dança? Eu gosto muito de falar que a gente já traz uma dança dentro de si, que é quando você escuta aquela música e você bate o pé ou você mexe a cabeça. Isso pra mim já é uma dança. E eu gosto de trazer essas coisas do cotidiano pra dança e traduzir ela em dança. Então, teve esse caso de um menino que eu falei, o que você fez hoje? Daí ele escoveu o dente. Eu falei assim, como é que a gente coloca isso em dança? Daí ele falou assim, eu acho que se ficar assim, ó, já é dança. Deu, já é dança. Como é que a gente traz esses movimentos que nossos corpos já fazem pra dança? Então, é mais trazer uma musicalidade para o movimento do que você aprender o movimento em si, né? E vocês trabalham com objetos ou é o corpo livre? Como que é? Sim, a gente trabalha com objetos, né? Eles são, são muito importantes para a gente usar. Eles ajudam muito, às vezes, se eu quero passar alguma didática, eles são importantes ferramentas para eu passar a didática que eu estou pensando. Às vezes, se eu falo, se eu demonstro, não fica tão claro, mas quando a gente traz algum objeto, ele auxilia bastante nesse aprendizado. Bola, arco, bambolê, né? Massas, que chamam aqueles objetos que As claves. As claves, isso, não sei que claves. Qualquer objeto é instrumento para vocês e aí criar um mundo de possibilidades. Isso. Qualquer objeto é instrumento. A gente usa e a gente adora usar os mais diferentes objetos porque traz muito da imaginação, da criatividade, né? Às vezes a gente acaba muito querendo reproduzir vários movimentos, várias outras coisas e a gente perde um pouco da criatividade. Então a gente tem que resgatar essa criatividade das pessoas também. Existe algum espetáculo que acontece atualmente, assim, que vocês tomam como referência, que vocês gostam de observar para trazer para as aulas de vocês, para os projetos? O que inspira vocês? Temos tantos. Começa, conta aí. A gente tem várias referências, mas a gente gosta muito, assim, do Brasil. Então, a gente gosta muito de valorizar a nossa cultura, de beber muito dessa água. Então, a gente tem alguns coletivos daqui, de São José, inclusive, que a gente gosta muito. Tem o coletivo Circo no Quintal, que a gente vê que eles trabalham com materiais recicláveis, que a gente acha muito, muito legal. E ele é muito reconhecido no Brasil também. Tem... além também de muitos grupos de São Paulo, né, que explode bastante festivais, né, a gente tenta sempre beber um pouco mais das águas, né, e tanto de dança como também de circo, né, então é riquíssimo, na verdade é um extenso, porque a gente sempre vê em cada um alguma coisinha, né, então gostei do malabares disso, gostei da acrobacia disso, gostei da palhaçaria disso, gostei como que ele mexeu com a música nisso, então eu acho que, igual a Kim falou, o Brasil, ele tem uma cultura tão rica, eu acho que a gente tem que explorar mais o que a gente tem, assim, do que lá fora, sabe? E essa questão a gente falou, né, do desenvolvimento da pessoa com o PCD, mas para criança também, né? O que mexe tanto, né? Além do corporal, né, da questão de espaço e de corpo mesmo da criança, criatividade, né? O que é tanto que é trabalhado nessas aulas, né, que pode até ajudar no desenvolvimento dessa criança? Acho que a autoconfiança, né? Que eu vejo assim, a autoconfiança, acho que a criatividade, igual a Kim me falou. Eu acho que a expressão de se sentir, de se falar, né? De se expressar no dia a dia. E deles conseguir pôr pra fora também, porque muitas vezes a gente vai podando as crianças durante o dia e ali é o momento que ele pode falar assim, nossa, eu tô com raiva, eu tô feliz, ele pode extravasar, assim, e geralmente na sala de aula a gente sempre fica, não, fica sentado, escuta e não sei o quê. E essa é a parte que a criança pode sair um pouco dessas amarras e é muito importante, né, ela ter essa autonomia e se conhecer. Às vezes ela recebe tanta coisa que na hora de entregar, a criança fica, quem sou eu? O que eu faço? O que eu faço com tudo isso que eu recebi? Então é muito legal essa parte para a criança. Vocês trabalham bastante com os editais da Fundação Cultural, né? Existe uma modalidade específica para as artes circenses, né? É uma modalidade própria. Vocês, que dica que dão para a galera que quer fazer esse tipo de inscrição?
Na fundação tem os cursos, né, que são gratuitos. A Heloísa dá aula nas terças-feiras, é gratuito para quem quiser aprender, para iniciante. Mas também tem a parte profissional, que pode trabalhar com teatro, né, com apresentações, ou também nas ruas, que eles levam alguns... Os pontos de cultura, né? Pontos de cultura, isso. Mas eu também indico, na parte de criação de editais, né? Procurar ler mesmo o que cada edital traz, né? Quais são os critérios de seleção ali, se você se enquadra ou não dentro, para que você busque essas ferramentas que tá dentro desses critérios de seleção. Coloca né? foto de outros projetos que vocês já fizeram, é como coisas se fosse assim. um vestibular, né? A gente se prepara para o vestibular, então para os editais também tem que ter uma preparação, né? Tanto de carreira como também de documentos, né? Que é o que infelizmente tem muita dificuldade para quem inicia assim na arte em geral. Então, eu indico procurem estudar mesmo esse beabá mesmo do vestibular editais. A gente gosta de perguntar, todo mundo que passa aqui a gente gosta de perguntar, porque são pessoas diferentes, com projetos diferentes, né? Vai que alguém aí de casa está assistindo e quer fazer algo semelhante, já fica aqui a dica das meninas que conseguem fazer os projetos delas, né? Pois é. E então a gente volta daqui a pouco com esse papo, já. Tem mais Conexão Cultura com Sessão Pipoca, enfim, a gente volta já com o nosso último bloco. Estamos de volta e agora com dicas de filme pra você. E a história de hoje só podia ter saído da cabeça de um brazuca, Bruno. O criador de tudo resolveu tirar férias. E sabe onde que ele foi procurar um substituto? Nesse país tropical e abençoado por ele mesmo. Bora conferir o nosso Sessão Pipoca de hoje com Deus é Brasileiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Diz aí, certamente você já ouviu a frase Deus é Brasileiro, né? Pois é, e essa frase é o mote central do filme Deus é Brasileiro, do diretor Cacá Diegues, e que é cheio de humor e reflexão. Fazer milagre não é uma coisa simples. Quando a pessoa faz tem que reajustar tudo. Buliu aqui, tem que bulir ali. É uma trabalheira que não acaba mais, é um inferno. Com o perdão da má palavra. Imagino. Por isso que milagre eu só faço muito raramente. No longa, o próprio Deus, vivido por Antônio Fagundes, resolve tirar umas férias depois de se cansar de tanta bagunça aqui na Terra e vai à procura de um substituto aqui mesmo no Brasil. E durante esta jornada pelo interior do Nordeste brasileiro, ele conta com a ajuda de Taoca, vivido por Wagner Moura. Um homem simples, mas também metido a malandro e que coloca a dupla em algumas confusões durante a história. No caminho, eles encontram diversos personagens curiosos, como a Madá, vivida pela Paloma Duarte, além de viverem momentos engraçados e outros bem profundos. O ser humano não é feito geladeira que vocês devolvem para a loja quando dá defeito. Por isso eu resolvi parar de me preocupar e tirar umas férias de vocês. Eu estou precisando descansar de tanta amolação. É justo, é muito justo. Quero sair por aí, como antigamente, passeando pelas galáxias, de bobeira, batendo perna pelas estrelas, sem ter nada que fazer, de papo pro ar, só assistindo aquelas maravilhosas explosões nucleares de supernovas de nêutron. Brum, brum, brum. E apesar de ser um filme de comédia, a produção traz também mensagens sobre fé, humanidade, esperança, além, claro, do jeitinho brasileiro de enfrentar a vida. Todo mundo só quer moleza, é tudo de mão beijada. É só Deus me dê saúde, Deus me dê marido, Deus me faça ganhar na loteria, Deus mais isso, Deus mais aquilo. É Deus quem sabe, não tem quem aguente mais. É tudo eu. A pessoa se estressa. Então, se você está procurando um filme para se divertir, dar risadas e refletir um pouco sobre a vida, Deus é Brasileiro é uma boa pedida. E é isso. Semana que vem eu volto com mais dicas. Até a próxima e bom divertimento!
É isso aí, Sessão Pipoca, filme recomendado, eu, por mim mesmo, recomendei o filme para você e vale a pena, vamos valorizar o nosso cinema nacional e a gente tem que valorizar também a arte das nossas convidadas aqui, um trabalho muito legal da Bianca e da Heloísa. Vocês estavam falando agora a gente vai entrar na questão do documentário, né? Recentemente foi lançado um documentário que conta um pouco da história do que vocês fazem, é isso? Ou que, na verdade, é um produto que surgiu meio que sem querer? Isso. Na verdade, com o projeto a gente ia fazer uma live de apresentação que, com todo o material que a gente tinha, a gente achou melhor lançar um documentário. Então, a gente fez um documentário sobre todo esse processo de dança inclusiva que a gente lançou no YouTube, vocês podem estar conferindo lá. Como é que procura? Como é que acha no YouTube? O nome do documentário chama Todos os Corpos Dançam. E o nome do canal é Kimi Produções. Bacana. Kimi Produções, você então já pratica esse tipo de atividade com audiovisual? Com audiovisual não, mas eu trabalho com outros tipos de produção. Sim. Produção de circo, de dança. Ah, tá. Esse daí é da sua empresa que faz os projetos. Isso, da minha empresa que faz os projetos. Falei, nossa, é muito talento. Nossa, meu Deus do céu. Mas quem sabe pode ser o primeiro não, aí. É o primeiro de muitos, né? E para o futuro, né? O que vocês pensam também? Vocês estão ampliando esse projeto, né? Ensinando outras pessoas também, né? Mas o que vocês pensam também para, quem sabe, no futuro ampliar esse projeto? Ou esse projeto? A gente pensa em continuar esse trabalho, né? Porque eu acho que é um trabalho muito rico e eu já fiz alguns contatos, assim, com o público e eu acho que eu quero continuar isso. Vou ver novos meios para continuar isso nos anos seguintes. E a gente tem nossas produções individuais e juntas também, né, Lu? Sim, então, na verdade, sempre estamos criando, né? Produtores sempre criam, né? Até quando a gente não quer criar, a gente cria sem querer, né? A gente fala, tive uma ideia. E a agenda tá aberta. Então, procurem lá. Mas nossos trabalhos juntos é pelo meu grupo, que é o Coletivo Meu Alento. Então, lá na nossa página ou pelo site também é possível encontrar a Kimi, é possível pelo link ter acesso ao documentário também, as nossas também trabalhos juntas. E aí é isso, quando eu tô em cena, ela me produz, quando ela tá dando aula, eu produzo ela, a gente vai se dividindo para chegar aí o máximo possível para frente, né? E quem pode entrar em contato com vocês para, quem sabe, levar um projeto que já existe ou para formular um novo projeto específico ali? Quem pode fazer esse contato? Acho que se você entrar mesmo lá na página do coletivo, vai acabar encontrando o nosso telefone lá, o link. Pode chamar que tanto eu como ela... Escolas, coletivos, todo mundo pode fazer contato com vocês para, quem sabe, ou encomendar um projeto ou executar o que vocês já fazem. Sim, a gente já fez em vários lugares, né? Na verdade, todos esses, assim, empresa particular, teatro, escola, então estamos abertos. Maravilha. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. São sempre bem-vindas, tá bom? Se tiver indicações, manda pra gente também, que a gente gosta de receber a galera aqui da cidade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Conexão Cultura tá chegando ao fim, Bruno. Pois é, foi um papo muito legal, muito bacana, mas semana que vem a gente volta com mais conexão, com mais cultura aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Então é isso. Tchau pra você, meu parceiro. Tchau pra você aí de casa. Até semana que vem. Até semana que vem.